Olá, meu nome é Débora Barros, eu sou enfermeira, mestre em Ciências da Saúde pela USP, practitioner de barras de axis, terapeuta de medicina tradicional chinesa, life coaching e muitas outras coisas que são incríveis e maravilhosas. Hoje eu vim aqui trazer para vocês, comentar algumas questões aqui, na verdade falar sobre esse livro aqui, o Kybalion, e o que me ajudou a ter mais entendimento sobre as leis herméticas. Espero que seja contribuição para vocês. E se for contribuição, você já dá um like, se inscreva no canal, compartilha para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Vamos lá? Os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos do entendimento. O Kybalion. O que é isso, gente? Primeira coisa que eu entendo e que por algum tempo eu já li o Kybalion e eu não compreendi, porque no momento em que eu ainda estava com a mente fechada, né? Com aqui os ouvidos do entendimento fechado, então com a mente fechada no meu paradigma que eu tinha totalmente materialista, eu não consegui entender esse livro, que é o Kybalion. Quando a nossa mente está fechada ao que nós conhecemos, é como se a gente colocasse uma cortina, a gente colocasse um véu. E quando vem informações novas, com paradigmas diferentes, ideias diferentes, nós não conseguimos captar a informação, inclusive de um livro desse, que é um livro que é chamado, que é um livro hermético. Ele não é um livro, assim, que é, por exemplo, difícil de entender. Não, ele é super curto, super simples. No entanto, ele tem metáforas dentro dele e formas de falar e de ver a vida que é totalmente diferente do que a gente vem vivendo aí, tá? O que ele traz? O Kybalion, ele é um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Vem aqui com pseudônimos 3 iniciados, então ele não tem o autor, eles se denominam 3 iniciados. E ele vem trazer o conhecimento, né, do Kybalion, que segundo eles o Kybalion é uma coisa muito maior que isso, mas é o que eles puderam escrever sobre o Kybalion. Pelo livro, assim, pelo que a gente entende, tem muito mais coisas. Mas isso é o que eles podem dizer sobre o Kybalion, que são ensinamentos de Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, ele era, na época lá no Antigo Egito, então é muito tempo atrás, antes de Cristo, ele foi um escriba, segundo aqui esse livro, né? O escriba dos deuses. Segundo o que dizem aqui, que ele viveu 300 anos. E Hermes trazia muitos ensinamentos relacionados a chaves mestra, leis universais, tá? E ensinamentos relacionados às verdades da vida, tá? Então, e aí Hermes, o conhecimento dele era passado de discípulo a discípulo, para que não deixasse que fosse esquecido desse conhecimento. E assim, tinha que ser as pessoas escolhidas, não eram todos que poderiam ter esses conhecimentos. Mas, na verdade, existe uma questão. Não são todos que conseguem entender esses conhecimentos, entender esta filosofia ou esses ensinamentos, enfim. Porque é algo que ultrapassa questões físicas. Então, os conhecimentos herméticos, eles não são somente palavras, a gente tem que sentir esses conhecimentos. A compreensão, ela não se dá somente a partir da mente, se dá a partir do sentir. Se você lê o Kybalion, como eu já li há um tempo atrás, tentando interpretar palavras por palavras, você não está no momento certo de ler o Kybalion. O Kybalion, ele é algo que é para ser sentido
entendido e aplicado. O que me ajudou a entender o Kybalion agora e conseguir aplicar alguns ensinamentos do Kybalion na minha vida? Uma das coisas que me ajudaram foi eu pedir a consciência de Hermes Trismegistus na ressonância harmônica, do professor Hélio Couto. E também as barras de Axis, elas ajudam a liberar os bloqueios. Eu entendo que após eu fazer as barras de Axis, correr barras de Axis, eu venho aplicando nos meus pacientes e também recebendo toda semana, às vezes 2 vezes na semana, 1 vez na semana, barras de Axis, eu percebi que eu estou com mais facilidade de entender, porque a gente tem 7 níveis de entendimento. Tem o entendimento literal ali da palavra, a gente tem o entendimento do contexto, a gente tem o entendimento o que a pessoa, quando estava escrevendo, estava sentindo. E aí, esse entendimento, ele varia, o que você pode captar desse entendimento. Então, eu entendo que, nesse momento, eu consigo ter um entendimento mais apurado, porque algumas crenças foram quebradas. Quando a gente lê um livro ou um ensinamento desse com diversos pontos de vista fixos, a gente não consegue captar a informação, porque a gente lê tentando interpretar com o nosso interessante ponto de vista. E se a gente interpretar com o nosso interessante ponto de vista, muitas vezes não é o que o autor, os autores, o que a pessoa quis expressar. Então, se a gente continua lendo, tentando raciocinar com a nossa mente lógica, com o que a gente já conhece, com as nossas crenças, com as nossas limitações, com os nossos interessantes pontos de vista, a gente não consegue captar a essência da obra. E aí é a sacada. Fazer as barras me fizeram como se fosse diluir esses meus interessantes pontos de vista. Mas como que eu sei que aconteceu isso? Porque eu já li antes. E aí depois eu falo, cara, como que eu não enxerguei isso? Daí eu entendi. Não, então, porque eu tinha um interessante ponto de vista que era pra ser assim, um assado. Porque a gente tem como se fosse um bloqueio, um véu, que quando a gente vê algo que é diferente do que a gente conhece, a gente coloca um véu em cima e a gente só interpreta a partir do que a gente já conhece e não deixa vir a informação que realmente tem ali. Então, é como se eu estivesse lendo algo, interpretando com o que eu tenho de conhecimento de vida. E aí, por isso que eu trouxe aqui no começo, a primeira frase aqui do capítulo 1 do livro, a primeira, da filosofia hermética. Que é, a primeira frase começa assim o livro, exatamente assim. Os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos do entendimento. Tá? Então, a primeira frase do Kybalion é essa. Então, quer dizer que quem realmente não tiver com o ouvido do entendimento aberto, com a mente aberta, realmente preparado para entender, você não vai ouvir nada, os lábios da sabedoria estarão cerrados. Então, no momento que você vier com seus interessantes pontos de vista sobre tudo, sobre a vida, você não vai captar nada do entendimento. E o que eu venho trazer aqui, que é a minha reflexão referente à primeira frase desse livro. E o quanto eu posso ser contribuição, o que eu espero trazer de consciência e de contribuição para você que está estudando aí hermetismo, que está lendo Kybalion, que às vezes não entendeu nada, ou que tem lá o livro, começou a ler e deixou de lado porque não entendeu. A primeira coisa é essa. Você está livre dos seus interessantes pontos de vista? O quanto seus interessantes pontos de vista estão sendo véu para o entendimento de um livro desta complexidade, que tem uma linguagem simples e que eu entendo que quando nós trabalhamos com alguns tipos de terapia, eu tô falando aqui para você que realmente está querendo aprender essas coisas, para você que realmente está buscando esses conhecimentos, porque eu sou uma buscadora, eu fico atrás de conhecer esses princípios, de entender o universo, pra mim é tipo, cara, eu preciso, é uma doideira tudo isso. E por muito tempo eu lia essas coisas e não entendia. Então, pra você que está realmente buscando
esses tipos de conhecimento e que talvez esteja com dificuldade, é muito interessante fazer esses tipos de terapias e trabalhar com as barras de Axis. Ela vai liberando esses interessantes pontos de vista que a pessoa tem, crenças, limitações, pontos de vista fixos que atrapalham de você entender realmente esses tipos de conhecimento. Então eu indico correr barras, porque ela vai liberando espaço, para que você realmente consiga captar a essência desses conhecimentos. E aí você consegue ter essa expansão, que a gente fala de expansão de consciência, que é esse outro entendimento. Eu trouxe aqui a primeira frase, né, do Kybalion. Eu gostaria de saber se você quer que eu continue falando sobre ele, existem as leis herméticas. E se você gosta desse conteúdo, gostaria de saber um pouco mais sobre o Kybalion e o meu entendimento, que talvez seja diferente do seu, mas que talvez venha a contribuir com o seu entendimento, você me fala aqui, comenta, compartilha, fala se você quer realmente que eu traga mais conteúdo sobre esse, né? E sobre outros conteúdos também. Então dê um like, se inscreva no canal, mostre a relevância desse vídeo, porque assim como eu espero ser contribuição para você, talvez esteja sendo contribuição para você, eu posso contribuir com outras pessoas, a gente se ajuda aí, contribui muito mais, expande muito mais esse conhecimento, essas consciências, tá? Então é isso, um grande beijo e curta, comente, fala aí se você quer mais conteúdo referente ao Kybalion ou qualquer outro conteúdo relacionado a essas consciências.